Olá, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com você, seja na sua casa, seja no seu coração. Amém? Hoje nós vamos iniciar uma série de estudos que está fantástico. Nós vamos falar de alguém tão especial que eu nem sei como conversar, eu não sei como falar dessa pessoa que é tão maravilhoso, que nos ajuda tanto a conhecer mais do Senhor Jesus e a vencer tudo que nós temos que enfrentar aqui neste mundo. Meu Deus, que maravilhoso, que tremendo, que alegria. E eu quero começar invocando o nome dele. Antes de eu falar quem é, eu quero começar adorando, uma adoração. E se você puder, vamos convidá-lo para estar conosco aqui nesse estudo. Eu quero cantar um refrãozinho de uma canção para invocar o nome do nosso Senhor, para invocar o nome dessa pessoa maravilhosa que tem que ser o melhor amigo, que tem que ser a pessoa que a gente lembra, que tem que ser a pessoa que a gente tá o tempo todo clamando, porque ele se faz presente dentro de nós. E eu sei que muita gente já sabe de quem eu estou falando. Então vamos declarar com esse louvor, vamos chamar ao Senhor. Diz assim o louvor: Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua graça, Senhor. Espírito Santo, é dele, é sobre ele. O Senhor é bem-vindo neste lugar, o Senhor é bem-vindo aqui. Senhor, inunda a nossa casa, inunda o nosso coração. O Senhor é bem-vindo para fazer a obra de Jesus na nossa vida. Jesus, quando ele subiu ao céu, que ele completou a sua missão aqui na terra, que ele veio a este mundo, ele morreu, ele ressuscitou e ele disse assim: olha, importa que eu vá para o Pai, eu preciso ir porque eu tenho que fazer lá também. Ele continua intercedendo por nós, mas eu não os deixarei órfãos, eu deixarei o Consolador com vocês. E ele deixou o Espírito Santo de Deus para fazer morada dentro de nós. Ele não somente foi um Deus, mas ele habita em mim e você. Jesus, ele fez uma promessa pra gente. Ele veio a este mundo, cumpriu a sua missão, mas ele fez uma promessa linda pra mim e pra você. Ele disse que não nos deixaríamos órfãos nem sozinhos, mas que ele deixaria um Consolador, que não somente estaria aqui no mundo, mas muito mais do que isso, muito além, que habitaria dentro da gente. Um Deus que habita dentro daqueles que permitem, que habita dentro de mim, dentro de você, daqueles que aceitam a atuação dele. Que tremendo, que maravilhoso. Que Deus maravilhoso é Jesus. E que Deus maravilhoso é o Espírito Santo, que conduz aquele que crê e aceita Jesus. Nós somos batizados por esse Deus maravilhoso. E olha a promessa que Jesus fez. Está aqui em João, no capítulo 14. São muitos versos, de 16 ao 31, mas eu vou ler alguns versos e peço para que você entenda e receba a promessa de Deus sobre a sua vida. Amém? Diz assim, verso 16: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós os conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Aleluia! Meu Deus, que palavra maravilhosa.
Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco o mundo não me verá mais, vós porém me vereis. Porque eu vivo, vós também vivereis. Nós vemos o Senhor através da atuação do Espírito Santo de Deus em nós. Que coisa maravilhosa. E Jesus diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei nele. E se alguém me ama, guardará a minha palavra. Verso 23. E o meu Pai o amará. E viveremos para ele e faremos nele morada. Verso 24. Quem me ama não guarda as minhas palavras. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que eu tenho dito. Quem é o Espírito Santo? Como ele atua na minha vida, na vida daqueles que creem nele? E como que foi manifestado o derramamento do Espírito Santo? Quais são os resultados, quais são as obras do Espírito Santo no mundo? Como que o Espírito Santo testemunhou de Cristo? Como que ele testemunha de Cristo? Qual é o poder do Espírito Santo? E qual é o processo de santificação do Espírito Santo na vida do cristão? Nós vamos estudar todas essas perguntas e mais algumas outras. E eu te convido a não perder nenhum vídeo dessa série, porque está incrível. É o próprio Espírito Santo quem está aqui atuando e se manifestando e ensinando para vocês. Porque eu oro antes de gravar e eu peço a atuação dele em todos esses vídeos. E eu tenho certeza que ninguém melhor do que ele mesmo para testemunhar de Cristo e para falar a obra que ele realiza nesse mundo. Então, nós vamos começar respondendo aqui: como se cumpriu o derramamento do Espírito Santo que Jesus havia prometido aos discípulos? Atos capítulo 2, versos de 1 ao 4, fala a respeito da descida do Espírito Santo de Deus. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídos entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes havia concedido que falassem. Olha que bênção maravilhosa. E essas línguas que eles falaram, algumas pessoas dizem que eram línguas estranhas, que ninguém entendia. O texto seguinte já, ainda Atos capítulo 2, no verso 6 aqui, diz o seguinte: quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua, na língua das pessoas que estavam ali. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura os galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Então eles receberam ali o dom do Espírito Santo, foram cheios do Espírito para falar na língua daquelas pessoas que precisavam ouvir a mensagem de Deus. Sim, o Espírito Santo, ele se manifesta para que vidas sejam salvas. Qual é o resultado do derramamento do Espírito Santo para a igreja? O que ele produz naqueles que o recebem? Vamos ler em Atos, no capítulo 2, verso 38, diz assim: respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Que tremendo! Então, o Espírito Santo, ele traz arrependimento naqueles que o aceitam. Você tem que se arrepender e ser batizado em nome de Jesus Cristo para que os seus pecados sejam perdoados, remidos os seus pecados, para você receber o dom do Espírito Santo. Que tremendo!
Que maravilhoso é a atuação desse Deus perfeito em nossa vida, no nosso ser, no nosso coração. E para que é concedido o Espírito Santo? Para que ele é concedido? Vamos ver aqui em Tito, no capítulo 3, nós vamos ler os versos de 4 a 7. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então, o que o Espírito Santo fez? Ele regenera o pecador e lhe dá a vida eterna. O Espírito Santo traz regeneração. Nós somos lavados pelo sangue de Jesus, e é o Espírito Santo que atua em nós, que nos lava, que faz a obra de Jesus aqui nessa terra. O Senhor Jesus, ele subiu ao céu e continua intercedendo por nós, mas ele não nos deixou sozinhos. Ele deixou o Espírito Santo de Deus para nos dar poder, para nos conduzir, para nos guiar, para nos orientar, para nos tirar desse mundo aqui de pecado, de engano, de mentira, e nos revelar toda a verdade. E a verdade, ela vem através da palavra de Deus, e a verdade é Jesus, e através dessa verdade nós somos purificados, limpos e transformados pela atuação do Espírito Santo de Deus em nós. Isso é maravilhoso demais. Então permita que o Espírito Santo de Deus atue em você, porque ele está aqui para te limpar, te regenerar deste pecado, esse pecado que tanto nos atormenta e nos aprisiona. Quais são as obras do Espírito Santo de Deus na vida do cristão? Quais são as obras, o que ele faz na vida do cristão? Quando o cristão recebe, o que acontece? Lá a Bíblia vai nos responder, e o primeiro que nós vamos ver aqui está em João capítulo 16, nós vamos ler 2 versos, João 16 versos 8 e 13. Verso 8 diz assim: quando ele vier, ou seja, verso 7, vamos começar do verso 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Então Jesus subiu e enviou o Espírito Santo de Deus para habitar em nós. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então é o Espírito Santo que nos convence do erro do nosso pecado, da justiça e do juízo. É ele quem testifica de Jesus, é ele que nos convence, é ele que nos faz acreditar na verdade revelada através de Jesus Cristo. Porque nós não estivemos aqui no tempo de Jesus, nós não vimos, mas o Espírito Santo de Deus testifica de Jesus, testifica as obras de Jesus. E ele nos convence do pecado que nós cometamos diariamente, que nos afasta de Jesus. Sabe aquele pecado que você não consegue vencer, que você já tentou de várias formas? Você já experimentou pedir poder ao Espírito Santo de Deus? Você já experimentou pedir a atuação do Espírito Santo de Deus? Porque é ele quem habita em nós, é ele quem está neste mundo. E nós temos que pedir a ele: Senhor, me dá poder para vencer isso, Senhor. Sozinho eu não consigo. Pai, Espírito Santo de Deus, atua em mim, me dá poder para vencer este pecado, para vencer este engano, para me livrar desse laço, em nome de Jesus. E o Espírito Santo de Deus atua em nós, em nome de Jesus. Isso é maravilhoso demais. E o verso 13 diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, o Espírito da verdade, quem é a verdade? Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, o Espírito Santo, ele fala de Jesus e ele nos guia ao caminho da verdade. Ele não permite que nós fiquemos aqui enganados num caminho de mentira, num caminho de engano, mas se nós aceitarmos, ele atua em nós e nos guia pelo caminho da verdade, o caminho que nos leva à eternidade, a eternidade com Cristo. Sabe aquele caminho que lá Paulo disse, se eu não me engano foi Paulo que disse: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam.
Então é por esse caminho, caminho da eternidade. Qual é a obra do Espírito Santo na vida do crente, daquele que permite? O que ele faz? Nós vamos ler alguns versículos para ver quais são as obras do Espírito Santo em nós. Nós já começamos no vídeo anterior, então assista se você não assistiu. Vamos continuar vendo aqui. Então, em Salmos capítulo 51, versos 10 a 12, diz assim: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me como um espírito voluntário. Então aqui a gente vê Davi, ele pedindo a Deus: Senhor, cria em mim um coração puro. Cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Um espírito que não vacila, mas um espírito que é fiel e obediente e temente ao Senhor. Então Davi aqui com um coração lindo. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Ele clamou a Deus por um coração puro. Então o Espírito Santo, ele atua em nós criando um coração puro. Sabe aquele coração duro, aquele coração que tinha tantos enganos, em que Provérbios diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas? Pois é, o Espírito atua em nós e nos dá um coração novo, um coração puro, um coração guiado por Ele. E qual é a segunda atuação do Espírito Santo? Está em Ezequiel capítulo 36, nós vamos ler os versos 26 e 27, diz assim: Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós o espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porque dentro de vós o meu espírito porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardarei os meus juízos e os observareis. Então o Espírito Santo, ele tira de nós aquele coração endurecido, aquele coração de pedra, que faz a sua própria vontade, que não age de acordo com o que é correto, mas age segundo os seus prazeres, os seus desejos, os seus pecados, o que acha. Ele tira de nós esse coração soberbo, arrogante, enganoso, coração mentiroso, e nos dá um coração novo, um coração puro, um coração santo. E ele põe um coração de carne, um coração que obedece. Tanto que diz aqui no verso 27, porei dentro de vós e farei com que andeis nos meus estatutos e guardareis os meus juízos. Então, quem recebe o Espírito Santo é impossível andar da mesma forma no pecado. Nós andamos agora em novidade de vida. Através do Espírito obedecemos e guardamos a lei de Deus. Tem dificuldade de orar, de ler a palavra de Deus, de se concentrar, de conseguir passar, de louvar a Deus, de passar horas com o Senhor? Eu conheço alguém que intercede por você, que vai te ajudar, vai transformar a sua oração na mais linda poesia, que ela vai chegar no trono de glória de Deus, como se fosse um lindo poema, uma linda poesia, porque ela é transformada pelo Espírito Santo de Deus. É Ele que habita em nós, e de nós mesmos não temos nada a oferecer. Até a nossa oração é horrível, é ruim, mas com a atuação dele, com a atuação do Espírito Santo de Deus, com o poder dele, ele intercede por nós e ele faz com que a nossa oração chegue a Deus, ao trono de Deus, como uma linda canção e uma linda poesia. É só por ele. Quer ver? Em Romanos, no capítulo 8, verso 26 e verso 27, diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então o Espírito Santo, ele intercede segundo a vontade de Deus, para cumprir, para se manifestar a vontade de Deus na minha e na sua vida. Sabe aquela fraqueza quando você não tem vontade de nada e você não consegue fazer nada? Peça poder ao Espírito Santo de Deus, porque é ele que intercede por nós. E quais são os frutos do Espírito
Espírito. Não, em que ele nos capacita? Como que o Espírito Santo de Deus nos capacita? Vamos ler aqui em 1 Coríntios. Em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 7. Eu gostaria de ler aqui com vocês, versos 7 ao 11. Diz assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Porque a um é dado mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, e a outro, operações de milagres, e a outro, profecia, e a outro, discernimento de espíritos, e a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então o Espírito Santo que distribui os nossos dons espirituais, é Ele quem nos usa conforme a vontade de Deus para que o corpo de Cristo tenha um bom andamento. Qual é o fruto do Espírito e o que ele produz em nós? Será que eu vou viver da mesma forma que eu vivia antes? Porque antes de conhecer a Cristo, se as pessoas me insultavam, eu falava 10 vezes mais, 3 vezes mais, eu falava mais alto porque não me permitia viver abaixo. Antes eu vivia com ciúmes, antes eu vivia irado, com raiva de algumas coisas que acontecem. Antes eu tentava me vingar com as minhas próprias mãos. Será que é isso que quando nós conhecemos a Cristo nós permanecemos da mesma forma? Não. O Espírito Santo de Deus, quando Ele atua em nós, Ele produz frutos, e são frutos para a eternidade. Então nós já vimos que Ele nos dá um novo coração. Aquele coração que habitava antes de pedra, coração duro, ele é transformado por um coração puro, um coração novo, um coração de carne. E esse coração novo, ele é guiado pelo Espírito Santo de Deus. E olha o que Ele produz em nós. Em Gálatas 5, capítulo 22, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, onde não existia amor, onde eu exigia, era dente por dente, olho por olho, ali a partir de agora vai existir amor, vai existir alegria. Se eu era uma pessoa rancorosa, mal amada, uma pessoa sempre com semblante fechado, um semblante ruim, a partir de agora eu vivo no amor, eu transmito amor. Eu só posso dar aquilo que eu tenho, cada um dá o que tem dentro de si. E se eu tenho o Espírito Santo de Deus, eu posso produzir os frutos dele, sim. Eu posso dar amor, eu posso dar paz, eu posso dar bondade, eu posso dar fidelidade, mansidão. Eu não posso ser fiel se antigamente eu era infiel e depois que eu conheci a Cristo eu permaneci infiel. É porque está alguma coisa errada, porque o fruto do Espírito é fidelidade. Então, se eu era infiel, a partir do momento que eu conheço a Cristo e o Espírito dele atua em mim, a partir de agora eu vou ser uma pessoa fiel, e é fiel em tudo, aos meus princípios, aos valores, à palavra de Deus, ao que eu acredito, fiel a Cristo, fiel à nova vida que Jesus me deu, me concedeu na cruz do Calvário. Então eu não vivo mais daquela forma, agora eu vivo em Cristo e eu ando também no Espírito. Paulo declarou, né? Andar em Cristo e viver em Cristo. Já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. É o Espírito Santo de Deus que me faz conseguir falar com você, que me faz gravar esses vídeos. É a atuação dele que me permite fazer isso. É ele quem testifica. Quer comprovar na Bíblia? Lá em 1 Pedro capítulo 1, verso 11 diz assim: investigando atentamente qual ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam.
É o Espírito Santo que nos dá a oportunidade. É Ele quem abre a circunstância, a oportunidade para testemunhar de Jesus, do que Jesus fez, das obras que Ele fez, de tudo que Ele fez por cada um de nós. Ele veio a este mundo e se entregou para que eu e você tivéssemos a oportunidade de ter uma vida nova, de viver eternamente com Cristo. E é só a atuação do Espírito Santo de Deus que nos dá poder para entender e para compartilhar essa palavra tão maravilhosa. E qual é a principal razão para a existência da igreja e como o Espírito Santo se relaciona com isso? Qual é o principal resultado para a ação da igreja? Qual que é o principal motivo para isso? E como que é a atuação do Espírito Santo aqui junto à igreja? Como que funciona tudo isso? Vamos ler aqui em Mateus, no capítulo 28. Vamos ler porque é Ele quem nos ajuda a cumprir a missão a qual Jesus nos designou. É só o Espírito Santo de Deus que atua em nós e nos ajuda a cumprir essa missão, porque ela é difícil demais para nós, desafiadora demais, mas com a atuação do Espírito Santo de Deus, com o poder que vem do alto, nós conseguimos realizar. Diz assim, Mateus 28, versos 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Sim, esse mundo ele vai ter um fim. E quando esse dia chegar, também junto com o fim deste mundo, o fim do pecado, o fim da dor, o fim do sofrimento, também vai vir um dia glorioso, vai ser a volta do nosso Deus, a volta de Jesus. E o Espírito Santo que está aqui hoje, comigo e com você, Ele que vai ter realizado toda essa obra, Ele que vai juntar as pessoas, é Ele quem vai mostrar para Jesus quem são os de Jesus, quem fazem parte do povo de Deus. É Ele quem nos ajuda a cumprir essa missão. Aí, qual é o papel do Espírito Santo no nosso processo de santificação? Você vai ver na palavra de Deus que Ele é essencial para o nosso processo de santificação. 1 Tessalonicenses capítulo 4, nós vamos ler aqui os versos do 2 ao 8. Diz assim: porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia. Lascívia é a sensualidade exagerada, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta maneira ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque o Senhor contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Então é o Espírito Santo de Deus que nos ajuda na santificação, nesse processo. Sabe esse processo de tirar toda a impureza, toda a prostituição, toda a idolatria, toda a maldade, todo o pecado, toda a lascívia, tudo de ruim? É o Espírito Santo de Deus quem nos ajuda nesse processo. É Ele quem nos guia, é Ele quem nos convence, é Ele quem nos dá poder, é Ele quem nos ajuda a sermos santificados. E aqui a palavra de Deus diz que Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. E quem rejeita a atuação do Espírito Santo não rejeita homens, mas rejeita a Deus. Porque precisamos ser santificados, assim como o Senhor é santo, nós precisamos nos santificar para nos encontrarmos com o nosso Deus. Aqueles que querem ver Jesus voltar nas nuvens do céu, e eu quero ver Jesus voltar maravilhoso nas nuvens dos céus, com poder e grande glória, com os seus anjos, para vir buscar aqueles que acreditam nele e declarar, e que eu possa declarar: eis o meu Deus a quem eu aguardava.
Eu quero, e eu sei que é necessário e fundamental que o Espírito Santo de Deus atue em mim para que eu consiga me santificar, para que eu consiga produzir frutos que são agradáveis a Deus. Então, permita a atuação do Espírito Santo em você. Permita que o Espírito Santo molde a sua vida e te guie para o caminho da eternidade. Você entende o quão importante é a atuação do Espírito Santo de Deus em nós? Se você quer ser batizado pelo Espírito Santo, quer que Ele atue na sua vida, eu vou te convidar a orarmos, a clamarmos a Ele. Feche os seus olhos e vamos orar. Soberano e eterno Deus, Senhor, batiza-nos com Teu Santo Espírito, ó Pai, que possamos ser cheios do Senhor, para, Senhor, vivermos de acordo com a Tua vontade e a Tua palavra. Nós vimos que a atuação do Espírito Santo é fundamental para a vida do cristão. É Ele, Pai, quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele, ó Pai, que nos convence dos nossos erros. É Ele, ó Deus, que nos faz ser transformados. Pai, através do nome de Jesus, do sacrifício de Jesus, ali conquistado na cruz do Calvário, o Espírito Santo de Deus que Jesus deixou para habitar dentro de nós, é Ele quem atua em nós. Senhor, muitas vezes não sabemos orar como convém, mas aprendemos também que o Teu Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis e transforma a nossa oração em uma linda canção. Ó Senhor, ajuda-nos a viver pelo Teu Espírito, a produzir os frutos que Ele produz. Ó Senhor, ajuda-nos a viver em amor, bondade, mansidão, fidelidade, Pai, domínio próprio, que possamos, ó Deus, ser cheios do Teu Espírito e agir não mais como agíamos antes, de qualquer forma, guiados pelo nosso enganoso coração, mas que a partir de agora possamos viver conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, moldados pelo Senhor e pela força do Seu poder. Esteja no comando da nossa vida, Senhor. Guia-nos, Espírito Santo, a toda a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Guia-nos ao caminho da eternidade. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, te dê um dia de paz e ricas bênçãos em nome de Jesus.